Então, o primeiro motivo para você conhecer e estudar os atributos de Deus, ou seja, a pessoa de Deus, é porque isso é uma ordem vinda do próprio Deus. Deus deseja ter relacionamento comigo e com você, e por isso ele nos dá uma ordem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora vamos para o segundo motivo para conhecer e estudar os atributos de Deus, que é sinônimo de vida eterna. Ou seja, conhecer a Deus é sinônimo de vida eterna. É o mesmo que vida eterna. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que não conhece a Deus, ela não tem a vida eterna. A pessoa que não conhece a Deus é uma pessoa que provavelmente ela não é salva. Se formos ler os textos bíblicos e analisar de uma forma lógica, buscando aquilo que está escrito nas Escrituras, nos versículos bíblicos, a pessoa que não conhece a Deus, ou seja, a pessoa que não tem um relacionamento íntimo com Deus, uma comunhão diária com Deus, ela não tem a vida eterna. Veja o que Jesus disse e está registrado em João, capítulo 17, no versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa versão que acabei de ler, esse versículo que acabei de ler está na versão NVI, Nova Versão Internacional. Jesus disse para Deus, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. O que nos importa aqui nesse versículo, entre muitos ensinamentos que nós podemos extrair dele, é o fato de que Jesus afirmou que vida eterna é o quê? É conhecer a Deus. Ele mesmo disse, esta é a vida eterna. Dois pontos. Que te conheçam. Então, se você não tem o conhecimento de Deus, você não tem a vida eterna. E conforme eu falei anteriormente, para termos o conhecimento de Deus, é necessário estudarmos a palavra de Deus. É necessário pesquisarmos, vasculharmos, meditar a palavra de Deus. É necessário ler diariamente, buscar conhecer, compreender os pensamentos de Deus nos acontecimentos históricos, compreender a pessoa de Deus em suas atitudes e ações com o homem, com a humanidade, com as suas reações perante as ações dos homens. Nós precisamos conhecer a Deus, analisar os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas proibições, analisar as suas promessas. É isso que nós precisamos. Isso vai abrir o nosso entendimento. E além disso, nós precisamos, conforme falei antes, precisamos conhecê-lo no relacionamento. Em muitas passagens da Bíblia, quando encontramos o verbo conhecer, dando uma relação entre o homem e Deus, esse verbo conhecer, ele nos traz o sentido de relacionamento, ter vida com Deus. Então, se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem vida com Deus, não tem como você ser uma pessoa salva. Pode, porventura, um verdadeiro filho não ter relacionamento com seu pai? Pode, porventura, um verdadeiro pai não ter relacionamento com o seu filho? Portanto, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos relacionamento com o Pai, que é o único e verdadeiro, conforme Jesus afirmou nesse versículo, que está em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E também ele continua, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós precisamos buscar relacionamento e conhecimento da pessoa de Deus, o Pai, e também de seu Filho Jesus Cristo. Ele próprio afirmou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Um certo discípulo, uma certa vez, perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês e você me pergunta: mostra-nos o Pai? O que isso significa? Jesus é o Pai? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que se uma pessoa quer conhecer como o Pai é, quem ele é, o que ele faz, como ele pensa, o que agrada ao Pai, o que desagrada ao Pai, basta olhar para as atitudes de Jesus, para as palavras de Jesus, para os ensinos de Jesus, para a vida de Jesus. Porque Jesus veio representar a pessoa do Pai. Ele mesmo falou que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. E tudo aquilo que ele fazia e também que ele ensinava e falava, ele não fazia e nem ensinava por si mesmo, de si mesmo. Antes, ele fazia, vivia, falava e ensinava tudo aquilo que ele via o Pai fazer e ouvia o Pai ordenar que ele nos trouxesse aqui na terra. Portanto, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, até agora, nós vimos aqui dois motivos para conhecermos e estudarmos os atributos de Deus. Conhecermos e estudarmos sobre a pessoa de Deus. O primeiro é uma ordem. Deus nos ordena que nós busquemos o conhecimento de sua pessoa. E nós lemos aqui Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O segundo motivo para conhecermos e estudarmos os atributos de Deus é o que? Conhecer a Deus é sinônimo de vida eterna. Conhecer a Deus significa ter relacionamento com Deus. E quem não tem relacionamento com Deus não tem a vida eterna. E Jesus disse em João capítulo 17, versículo 3: E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.